Meus amigos e meus irmãos, boa tarde, boa noite. Devido ao grande avanço da fé cristã, devido ao evangelismo, às missões e ao grande avanço das igrejas cristãs em todo o mundo, na África, na Ásia e toda a América Latina, nós temos também, ao mesmo tempo, atividades, atitudes e conceitos anticristãos. Mas se o Evangelho é tão maravilhoso, se é a vontade de Deus para nós e para o mundo, se evangelizar e fazer missões é uma coisa tão bonita, por que há grupos que se organizam em combater o cristianismo? Porque esses grupos são inimigos da fé cristã, porque adotam para as suas vidas condutas doutrinárias, heréticas, não bíblicas, não escriturísticas e não em acordo com a vontade de Deus e não em acordo com a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Falam em Deus, como todo mundo pode falar em Deus. Falam até mesmo em Jesus, falam em virtudes, falam em salvação, falam em obras, falam em coisas que as pessoas gostam de ouvir. Falam para se tornarem atraentes em seus engodos, em seus enganos, em suas falácias. Esses anticristianismos, vamos chamar não de anticristianismo, mas anticristianismos. Eles estão presentes no mundo desde o tempo de Jesus e nos dias de hoje, nos tempos modernos, essa atividade está presente. E há milhares, podemos dizer milhões de pessoas que têm como única atividade precípua é a atividade criar um clima anticristão, doutrinas anticristãs, combatendo o avanço do Evangelho, porque as suas doutrinas, elas não são baseadas na vontade de Deus. Então, o anticristianismo, ou as diversas formas de anticristianismo, estão presentes. Eu já fiz um vídeo sobre isso, vou fazer outro, porque é sempre bom nós enfatizarmos que isso é uma verdade incontestável e ela tem prejudicado não os cristãos, mas tem prejudicado as pessoas no seu acesso à verdade. Por isso nós cristãos fazemos evangelização, nós fazemos missões, nós pregamos o Evangelho, nós temos a ousadia e também o destemor de mostrarmos o certo e de mostrarmos o errado, e as pessoas ficam dizendo, vocês não entendem. Nós entendemos e sabemos muito bem o que nós estamos fazendo. Nós que pregamos o Evangelho, não porque o Evangelho tenha medo dos seus inimigos, mas porque nós cristãos temos que dar às pessoas mais ingênuas, às pessoas incautas, a oportunidade delas fugirem das heresias, dos pseudo-cristianismos, né? Eu vou dar aqui alguns exemplos de atividades anticristãs. Atividades que presumem, tentam frear o avanço da fé cristã no mundo. Em primeiro lugar, descaso às escrituras sagradas. Isso é muito frequente, todos os dias eu vejo isso. Todas as semanas eu me debato contra isso. Os anticristãos, as atitudes e atividades anticristãs têm
de modo invariável, uma inimizade contra as Escrituras Sagradas. Porque as Escrituras Sagradas têm um conteúdo que apraz a nós cristãos e a Deus também, mas não às heresias. Então, o descaso às Escrituras Sagradas é um sinal de alta certeza, de alta precisão, de que esse indivíduo que escarnece das Escrituras ou adota as Escrituras de modo restrito está dentro de uma atividade anticristã. Eles dizem que as Escrituras Sagradas não merecem credibilidade, mas o interessante é que Jesus disse que as Escrituras Sagradas merecem toda a credibilidade. No Evangelho de Lucas, no capítulo 24, nós temos o versículo 44, que diz uma coisa muito importante. O que Jesus diz aos seus discípulos? São estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Isso está em Lucas, capítulo 24, versículo 44. Quem é que tem credibilidade? Jesus ou esses que escarnecem das Escrituras Sagradas? Não é preciso responder. Dentro do mesmo capítulo, temos os versículos 25 a 27, em que Jesus fala aos discípulos no caminho de Emaús. E no caso, utilizando aqui a nova tradução na linguagem de hoje, para ficar mais claro, Jesus diz a esses discípulos: como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram. Quer dizer, como vocês são lentos e custam a entender e a crer em tudo, não em parte, em tudo que os profetas disseram. Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Então, aqueles que presumem desacreditar as Escrituras Sagradas vão precisar confrontar-se com o grande defensor das Escrituras Sagradas, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E você já sabe a quem cabe a verdadeira credibilidade. Tem também as afirmativas dos apóstolos em diversas cartas, diversas epístolas. O segundo exemplo aqui é quanto à identidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Adulterar propositalmente, maliciosamente, a identidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Qual é a verdadeira identidade de nosso Senhor Jesus Cristo? Além de ser uma pessoa da Triunidade Santa, ele mesmo, Jesus, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13, disse: vós me chamais de mestre e de Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Eu, Jesus, sou mestre, e eu, Jesus, sou Senhor e soberano. Ele está dizendo que eu sou mestre porque eu vos trago ensinamentos, mas eu sou, acima de tudo, Senhor e soberano. O famoso Kurios. Kurios, que no grego significa proprietário, soberano absoluto, Senhor absoluto. Aquele que
exerce os atos soberanos necessários à salvação, à reconciliação com Deus, à justificação, ao perdão dos pecados. Então, muitos adulteram essa identidade de Jesus, não querem ele como Senhor e soberano, porque não querem saber dos seus atos soberanos. Substituíram, presumidamente, os atos soberanos por outras coisas que parecem reconciliar com Deus e nada mais são do que mentira. Querem Jesus apenas como mestre. Mas por que querem Jesus apenas como mestre? Porque eles querem apenas que nos seus pontos de vista doutrinários, Jesus seja apenas aquele que ensina o amor, a caridade, a compreensão e a benevolência, mas não querem que muita gente conheça o Senhor que salva, o Senhor que reconcilia. Então, por isso, cortam ao meio a verdade. Para os anticristãos, Jesus é sempre mestre, não precisa questionar. Mas se você disser que Jesus é também Senhor e soberano, autor da salvação e autor da vida eterna, eles já vão dizer que não, mas Jesus diz que sim. Então, a identidade de Jesus é adulterada propositalmente para sustentar as atividades anticristãs. Em terceiro lugar, praticando a idolatria. A idolatria é uma das coisas mais repudiadas por Deus. E quando eu falo com Deus, repudiadas por Deus, eu falo Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo. A idolatria, prostrar-se perante imagens de gesso, porcelana, ícones, por mais bonito que isso pareça ser, segundo, não a minha vontade, mas segundo os ensinamentos de Deus, é uma coisa que precisa ser abolida da vida das pessoas. No livro do profeta Isaías, no capítulo 42, versículo 8, Deus falando mediante o profeta Isaías diz: Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois não a darei a outrem, nem o meu louvor às imagens de escultura. Não existe na face da terra nada moldado, fundido, pintado, esculpido, que possa representar algum poder espiritual e principalmente algum poder espiritual que possa dividir a honra e a glória de Deus Pai. Isso é bíblico. As pessoas sabem disso, mas continuam praticando a idolatria. Em quarto lugar, o sacrifício perfeito de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, em que ele transformou a cruz da nossa maldição na cruz de redenção. Só ele pôde fazer isso. Nenhum homem, por mais reto que tenha sido, que seja ou que venha a ser, pode fazer isso. Jesus, perante Deus Pai, na condição de sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, entregou-se voluntariamente em sacrifício perfeito, porque nós é que devíamos ser sacrificados pelos nossos pecados, pela nossa natureza pecaminosa. Isso é cristianismo. Mas Jesus fez-se maldição por nós. Nós fomos libertos dessa crucificação, digamos assim. Nós fomos libertos da carta de sentença que havia contra nós,
porque Jesus entregou-se em sacrifício perfeito em nosso lugar. Mas o anticristianismo, os inimigos da fé cristã, dizem que isso é uma coisa absurda, que é impossível crer numa coisa dessa. Porém, o apóstolo João, em 1 João capítulo 4, versículo 10, diz: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e nos enviou o seu Filho amado para propiciação pelos nossos pecados. Oferta perfeita pelos nossos pecados. Holocausto pelos nossos pecados. É o famoso hilasmos, sacrifício, oferta de Deus, quando Jesus levou sobre si a nossa pecaminosidade. E todo aquele que nele crê, na sua obra de sacrifício perfeito, tem os seus pecados perdoados. Então, escarnecer do sacrifício perfeito é frequentíssimo como atividade anticristã. E para nós terminarmos, negando a graça de Deus. A graça de Deus, que é a manifestação maior do amor de Deus. Não é uma recompensa de Deus para nós, nem para a nossa retidão, nem para as nossas obras, nem para os nossos cerimoniais, muito menos para o nosso conhecimento ou para a nossa erudição. Jesus Cristo, quando veio à Terra e se entregou em holocausto perfeito por nós, ele fez isso por nós sermos pecadores, quando nós ainda éramos fracos espiritualmente, quando nós éramos desprovidos do conhecimento do amor de Deus, quando nós ainda desconhecíamos o quanto nós agredíamos a Deus e o quanto nós estávamos afastados de Deus. Graça é dom imerecido. É um presente que vem dos céus a todo homem que aceita a obra redentora de Jesus. A obra redentora de Jesus na cruz. Desce graciosamente a salvação. Desce graciosamente a reconciliação com Deus. Desce graciosamente a garantia de uma vida eterna. Então, negando a graça de Deus, tudo tem que ser lei de ação e reação, méritos humanos, obras humanas, e a graça de Deus é deturpada em seu verdadeiro conceito, e ela é, no caso, negada de modo sistemático, porque ela constrange os que vivem das heresias. Na carta de Paulo a Tito, no capítulo 3, versículos 5, 6 e 7, o apóstolo diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos praticado, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Nos salvou pela lavagem da regeneração e pela renovação do Espírito Santo. Lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo, que abundantemente Deus derramou sobre nós por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, vamos repetir, para que, sendo justificados pela sua graça, não pelas nossas obras, não pelas nossas obras de justiça, mas pela sua misericórdia e pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Amém? Então nós vimos aqui 5 exemplos sempre presentes, frequentíssimos, no coração, na mente, no discernimento,
no discurso e na pregação daqueles que carregam em si o anticristianismo, porque eles querem combater o evangelho de Jesus Cristo, cortejar o homem, cortejar os mestres, cortejar os eruditos, cortejar os filósofos, mas não admitem a necessidade de honrar a obra redentora de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Fique atento a esses 5 exemplos dados, que são simples e são verdadeiros, e você vai constatá-los todos os dias. Identifique o anticristianismo, porque ele muitas vezes vem disfarçado como fé cristã e não é. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.